100, certo? Na verdade, uma porcentagem é uma parte de um total. Uma parte de um total nunca vai poder ser maior que o total. Então, essa parte seria um subconjunto, um pedaço daquele teu total. Bom, essa divisão, a parte que tu tens sobre o total, vai ser, então, com certeza, um número 0, alguma coisa, já que o denominador é maior do que o numerador. Claro, o total é maior ou igual à parte que você considera, a não ser que você considere o todo, né? Aí essa divisão teria o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. E aí qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E isso representa 100%. Se você tiver todo o teu total, então você vai ter 100%. Agora, se não, é uma parte de um total. E essa parte nunca será maior que o total, né? Se é uma parte. Então, essa divisão sempre tem que ser um número menor ou igual a 1, certo? Já que o teu denominador é maior ou igual ao numerador. Então, essa divisão sendo 0, alguma coisa, você vai ter o número decimal. E para escrever com o símbolo de porcentagem, você pega esse número decimal e aumenta ele 2 casas decimais. E aí você vai ter o valor em termos percentuais. Agora, sempre que tu veres esse símbolo e quiser trabalhar com o número decimal, então ele quer dizer por 100, ele quer dizer dividido por 100. Então, quando aparecer esse símbolo no final de um número, tira esse símbolo e divide por 100. Tira esse símbolo e diminui 2 casas decimais o teu número, ok? Bom, veja aqui um exemplo geométrico com as suas várias representações decimais, centesimais ou ainda na forma de percentagem, né? Ou porcentagem, tanto faz. Bom, temos ali aquela velha pizza, né? Boa historinha ali de pizza, com a pizza toda sendo dividida em 10 fatias. E aí estão assinaladas 3 de um total de 10, não é isso? Muito bem. Essa parte que você considerou para si 3 de um total de 10, bom, a fração decimal quer dizer que o denominador é 10, né? E como nós temos uma divisão em 10 partes, então 3 é que nós usamos para si, né? Então 3 de um total de 10 é a parte do total. Essa fração com o denominador 10 é a chamada fração decimal. Agora, através do conceito de fração equivalente, se você deixar esse denominador 100, seria multiplicar por 10 embaixo e multiplicar por 10 em cima. E aí você teria 30 de um total de 100. Com o denominador 100 é a fração centesimal. Claro, fração decimal, o denominador é 10. Fração centesimal, o denominador é 100. Agora, qualquer um deles tem a forma irredutível, que seria, inclusive, o próprio 3 sobre 10, né? Agora, fazendo, né, essa divisão 3 dividido por 10 ou 30 dividido por 100, você vai ter o número 0,3, que é o número decimal que representa cada uma dessas frações, cada uma dessas partes de um total, né? E aumentando esse número decimal em 2 casas decimais, né? Aumenta uma, aumenta 2, você vai ter o valor em porcentagem. Então, quando houver o símbolo da porcentagem, se tu quiser tirar esse símbolo, tira o símbolo e coloca dividido por 100. E aí, dividido por 100 é diminuir o número 2 casas decimais. Bom, você pode interpretar a questão da maneira que quiser, ou com a fração decimal, ou com a fração centesimal, ou fração irredutível, ou números decimais,
ou ainda com o símbolo de porcentagem. Agora, eu já te digo, tá, que para nossa matemática financeira, inclusive eu vou te mostrar já já sobre o uso do fator multiplicativo, trabalhar com as questões, né, com a forma de número decimal é a boa pedida, tá? É o que eu recomendo, e até porque em muitas fórmulas lá da matemática financeira, você não vai poder colocar a tua porcentagem, a tua taxa com o símbolo de porcentagem. E também não vai botar na forma de fração. Tu vai acabar usando o número decimal que representa essa porcentagem, essa parte deste total, certo? Bom, vamos ver no primeiro momento agora, então, que já vimos a representação de uma porcentagem, né? Que nada mais é do que uma parte de um total. Então, é um subconjunto de um conjunto maior, certo? Então, trabalhamos com o número decimal. Vamos ver agora como fazer o cálculo da porcentagem. Bom, esse cálculo pode ser feito de duas maneiras básicas. Uma delas é trabalhar somente com números decimais e a outra é fazendo uma regrinha de 3. Bom, primeiro, para trabalhar com números decimais, olha que fácil. Vamos supor que o nosso interesse seja em calcular 8% de um total de 150. Esse símbolo porcento seria dividir por 100, ou tira esse símbolo e diminui o número duas casas decimais, que é o dividido por 100, é diminuir duas casas decimais. Então esse 8% é 0,08. A palavrinha de quer dizer vezes, então é 0,08 vezes 150. E isso vai ser 12, ou seja, 8% de 150, 8% é uma parte deste total. Bom, se fosse 10%, daria 15, né? Como é 8%, um pouquinho menos, então menos do que 15, tá ali, ó, 12. Então, como calcular uma porcentagem de um total? Ou tu trabalha com número decimal, ou tu monta uma regrinha de 3. Trabalhar com número decimal é bem fácil. Tira o símbolo da porcentagem, diminui duas casas. E aí você vai ter o número decimal que representa aquela porcentagem. A palavrinha de ou da, que quer dizer de mais a, para a matemática, de ou da quer dizer vezes. Tá? Então, segura esse resultado que nós vamos utilizá-lo mais tarde, tá? 8% de 150 vale 12, ponto. Agora, se tu for querer calcular essa porcentagem deste total através de regra de 3, como é que é a regrinha de 3? Bom, 150 é o total, né? Então, ele representa 100%, ou seja, 150, que é o total, 150 vale 100%. 8% é o que eu quero calcular. Então, 8% vai ser tantos daquela quantidade. Nós estamos aqui diante de uma regra de 3 que é diretamente proporcional e simples, né? Já trabalhamos isso na semana passada. Se eu tenho menos porcentagem, eu vou ter menos do que 150, né? Se eu tivesse mais do que 100%, então eu teria mais do que 150. Bom, nesse caso, de ser uma regra de 3 simples e diretamente proporcional, nós efetuamos o produto cruzado. E aí, 100 vezes o x, isso vai ser 100x, igual a 8 vezes 150, que vai dar 1.200. Passando agora o número 100 dividindo, 1.200 dividido por 100, isso também vai ser igual a 12. Mas é claro que tinha que dar o mesmo resultado. 8% de 150 vale 12, ok? Chegamos nessa quantidade, nesse valor 12, ou trabalhando com um número decimal, ou montando uma regrinha de 3. Você até pode achar que a regra de 3 ela é mais concreta,
é mais compreensível, beleza, mas pensa em trabalhar com número decimal, porque agiliza muito o teu cálculo, é muito mais fácil, muito mais ágil você e ganha tempo, né? Ficar trabalhando com números decimais. Só que para isso, para ficar bem definido, bem claro na tua cabeça, é o que nós vamos entrar agora com o fator multiplicativo. Bom, pensa comigo. Imagina que a conta, eu tenho uma conta a pagar. A minha conta é no valor de R$ 150. Agora, existem duas possibilidades para esse 8% de 150. Pode ser que eu tenha ganho um desconto. Pode ser que eu vá ganhar 8% de desconto sobre essa conta, porque eu paguei até o vencimento, ou, enfim, mas eu queria calcular 8% a menos de 150, ok? O segundo cenário seria calcular 8% a mais. Imagina que a minha conta vai ser paga agora com atraso. Então vai ter uns juros, vai ter uma multa. E esse valor é de 8%. Então agora, em vez de pagar a menos, eu vou pagar esse valor a mais. E aí é que entra em cena o fator multiplicativo. Eu vou te mostrar das duas maneiras, fazendo passo a passo e depois fazendo o uso do fator multiplicativo. E tu vai ver que é bem melhor, tá legal? Bom, vamos lá então. 8% de 150, quanto que valeu isso daqui? Valeu 12, certo? Agora, pode ser que esses 12 reais eu deixe de pagar se for um desconto de 8%, ou pode ser que esses 12 reais seja um valor que eu vá pagar a mais se for o 8% de multa, de juros, certo? Então tá, agora vamos lá então. Vamos pensar que seja um acréscimo de 8%. Os 8% de 150 valeu 12. Então agora eu vou pagar esses 12 reais a mais por conta de juros ou por conta de uma multa. Então qual é o valor final que tu vai estar pagando pela conta? Bom, em vez de 150, será 12 reais a mais, certo? Então 150 mais os 8%, né? Mais 12 reais, a tua fatura, a tua conta vai ser, na verdade, de 162 reais, beleza? Agora, tem como nós chegarmos nesse valor final já acrescido de 8%, trabalhando com o fator multiplicativo, que nada mais é do que um número decimal que, quando você multiplicar o 150 por esse número decimal, já vai trazer o resultado final, já embutido, já acrescido esses 8%, esses 12 reais a mais, já dando os 162. Bom, quem é esse número decimal? Quem é esse fator multiplicativo? Para ser um aumento de 8%, o fator multiplicativo é 1,08. E por que 1,08? Porque 1,08 é 1 mais 0,08. Claro que vai dar 1,08, né? Bom, o número 1 quer dizer 100%. O 0,08 quer dizer 8%. E como é um valor que eu estou acrescentando, então eu vou acrescentar, eu vou somar 8% no 100%. E aí você vai ter, digamos, 108% da conta, os 8% dos juros. Então, se tu multiplicar aquele 150 por 1,08, você já vai encontrar o valor final, 162, já acrescido de 8%. E vale muito a pena tu usar esse fator multiplicativo quando você tiver aumentos sucessivos. Aumentou 10% e depois aumentou 20%. Será que é um aumento de 30%? E a resposta é não.
Tu já vai entender melhor isso. Bom, vamos imaginar agora o segundo cenário, onde esses 8% de 150, que valem 12, não é um valor que eu vá pagar a mais. Não é um acréscimo, agora é o contrário, é um desconto. Eu ganhei um desconto por pagar até o vencimento. Então, esses 12 reais, em vez de somar, eu agora diminuo. É 12 reais que eu vou deixar de pagar. Então, 150 menos 12, eu vou estar pagando por aquela conta 138 reais. Bom, mas assim como existe o fator multiplicativo que já vai me trazer o resultado final acrescido de uma porcentagem, também existe o fator multiplicativo para o resultado final de um desconto de tantos por cento. Bom, eu te pergunto, quem é esse fator multiplicativo? Quem é esse número decimal que, quando multiplicar o 150 por esse número, já vai trazer o resultado final 138, já reduzido em 8%. Esse número decimal, esse fator multiplicativo, é o 0,92. E por que 0,92? Porque agora é 1, em vez de mais uma porcentagem, é menos. 1 menos 0,08. Ou seja, você vai deixar de pagar 8% da tua conta. Tu só vai pagar 92% dela. 8% é desconto. Tu vai deixar de pagar 8%. Então, tu vai efetivamente pagar 92% de toda a tua conta. Então, quando alguém é multiplicado por 0,92, esse alguém vai diminuir 8%, porque o 0,92 é 1 menos 0,08. Você sempre deve levar em consideração o número 1, pois ele é o 100%. Ou vai ser 1 mais alguma coisa, ou vai ser 1 menos alguma coisa. Mas sempre leve em consideração o número 1, pois ele representa tudo o que tu tinhas anteriormente. Ele é a tua totalidade, era o teu 100%. Ou tu acrescenta, ou tu diminui uma porcentagem. Então veja, 0,92 vezes 150 já é o resultado final, 138 reais. Já diminuído os 8%, que valiam 12 reais, né? Então, o cálculo da porcentagem, ou regra de 3, ou número decimal. Agora, essa porcentagem pode ser um aumento ou uma redução. E aí, quando for um aumento ou redução, use o fator multiplicativo, ok? Se tu entendeu, veja essa jogada aqui, ó. Como eu perguntei antes, teve um acréscimo de 10% e no outro mês um acréscimo de 20%. Pergunto, será que diante desses dois acréscimos, posso dizer que foi um acréscimo de 30%? E a resposta é não. Sabe por quê? Qual é o fator multiplicativo para um aumento de 10%? 1,10. Qual é o fator multiplicativo para um aumento de 20%? 1,20. E aí, 1,10 vezes 1,20, essa multiplicação representa 1,32. E 1,32 não é 30% a mais. Esse fator multiplicativo, 1,32, ele representa um aumento. Mas é um aumento de quantos por cento? De 32%. Porque para dar esse número 1,32 é 1 mais 0,32. Claro, vai dar isso, né? Aí o número 1 quer dizer o quê? 100% acrescido de 32%. Então veja, aumentar 10%
e depois aumentar 20%, não quer dizer um aumento de 30%. É 32% a mais, tá legal? Então, cara, na verdade, nunca vai ser a soma das porcentagens. Essa é a grande pegadinha que todos os vestibulares aí já cobraram ou vão cobrar ainda, mas é uma pegadinha clássica isso, tá? E nunca é a soma literal das porcentagens. Veja, vamos agora fazer 2 descontos sucessivos. Como assim? Primeiro, tivemos um desconto de 15% e em seguida outro desconto de 20%. Será que eu posso dizer que é um desconto de 35%? De novo, a resposta é não. Vamos aos fatores multiplicativos. Cuidado, hein? Agora não é um mais alguma coisa. Agora é um menos alguma coisa, certo? Já que é um desconto. Então, para ser um desconto de 15%, quem é o fator multiplicativo? 0,85, que é o 1 menos 0,15. Né? Então, desconto de 15%. Agora, um desconto de 20% é 0,8. Né? O 1 menos 0,2, 0,8. E aí, multiplicando esses dois números decimais, esses dois fatores multiplicativos, vai dar 0,68. E esse número decimal, esse fator multiplicativo 0,68, ele representa uma redução de 32%. Por que uma redução de 32%? Porque o 0,68 é 1 menos 0,32. Então, 100% menos 32%. Portanto, diminuir 15% e em seguida diminuir 20% não é diminuir 35%, é diminuir 32%. Então, meu amigo, fica a dica, tá? Use esses fatores multiplicativos quando houverem acréscimos ou descontos sucessivos, ok? Bom, uma certeza para a prova do Enem é você ter um gráfico, uma tabela como essa, um gráfico, e dados esses vários números que vão apresentar na tabela ou no gráfico, ele escolher 2 valores e perguntar, daqui para cá, houve um aumento ou uma redução? E esse aumento, essa redução, foi de quantos por cento? Veja que simples. Meu amigo, digamos que aqui represente os gols feitos por um jogador. Em janeiro ele marcou 4, em fevereiro 3, março voltou a marcar 4, em abril 5 e em maio 2. Bom, podemos dizer que de janeiro para fevereiro ele marcou menos gols. Eram 4 gols marcados em janeiro e apenas 3 em fevereiro. Houve uma redução no número de gols marcados. A pergunta, quantos por cento que diminuiu? Bom, era 4 e passou a ser 3. Quantos por cento a menos que foi? Agora, só um pouquinho, não responda ainda. Veja que de fevereiro para março, houve um aumento do número de gols. Eram 3 gols marcados e passou a ser 4 gols marcados. Percebeu que de janeiro para fevereiro diminuiu 1 gol. E de fevereiro para março aumentou 1 gol. Era 4, foi para 3. Era 3 e foi para 4. Pergunto, será que eu poderia dizer que o quanto diminuiu percentualmente o número de gols marcados é o mesmo percentual que aumentou o número de gols marcados? E a resposta é não de novo. Aí tu vai dizer ainda para mim assim, ó, prof, mas não foi 1 a menos? Sim. Prof, não foi 1 a mais? Sim. Só que veja, 1 em um universo que tem 4 representa 25%.
1 num universo que é 3 representa 33%. Percebeu a diferença? Como é que tu poderia chegar nesse aumento ou nessa redução de forma direta? Basta fazer a razão valor final sobre o valor inicial. Vamos analisar primeiro de janeiro para fevereiro. De janeiro para fevereiro. O valor final é fevereiro, 3. E o valor inicial é janeiro, 4. Então, o final, 3, e o inicial, 4. 3 dividido por 4, em número decimal, é 0,75. E aí eu te pergunto, esse fator multiplicativo, esse número decimal, 0,75, ele vai representar um aumento ou uma redução? Uma redução. Uma redução de quantos por cento? 25%. Lembra que é 1 menos 0,25. Vai dar o 0,75. Então, é uma redução de 25%. Pô, mas é claro, foi 1 a menos. 1 em um universo que eram 4. 1 de um total de 4 é 25% a menos. Agora, de fevereiro para março, aumentou 1. Só que o meu universo agora, em fevereiro, é 3. 1 no universo 3 vai representar 33% a mais agora. Veja, vamos continuar fazendo o valor final sobre valor inicial. Só que agora o valor final é março, é 4. E o valor inicial é fevereiro, que é 3. Então, 4 é o final, 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 é 1,333. E esse número decimal, 1,333, é um aumento de 33%. Então, veja que 1 a mais ou 1 a menos, a quantidade é a mesma, só que tem que ver esse 1 representa quantos por cento do que tu tinha inicialmente. Imagina alguém que tem 100 reais e eu dou R$1 para ela. Essa pessoa ganhou 1%. Ela já tinha 100. Ela ganhou 1 a mais, então ela ficou 1% mais rica. Agora, tu imagina a pessoa que já tinha R$1 e eu dou R$1 para ela. Ela dobrou. Ela teve um aumento de 100%. Então, 1 a mais ou a menos depende de qual era o universo que tu tinha para antes desse 1 a mais ou 1 a menos, né? Beleza, galerinha? Bom, de conteúdo era isso, tá? Vamos fazer agora algumas questões do nosso material.